aí, tudo bom? Em 1968, Iris e seu noivo Paul foram à inauguração do enorme restaurante Skyview. O casal tirou uma foto logo na entrada e foi possível ouvir alguém no fundo dando a maior bronca no garotinho. Ei, não pode pegar as moedas da fonte, dá azar. Desculpa, moço. Se manda. Na subida de elevador, um funcionário conta algumas curiosidades, como, por exemplo, que o local tem 150 metros de altura e que a sua construção terminou 5 meses antes do previsto. Durante a festa, Paul pediu Iris em casamento, descobriu que ia ser papai e colocou feliz um anel de noivado no dedo da moça. Mas de repente, Iris viu algo assustador. Aquele garoto anterior jogou uma moeda que caiu no duto de ventilação sem que ninguém percebesse. A moeda ficou presa no mecanismo da hélice, sugerindo que algo ruim está prestes a acontecer. Enquanto as pessoas dançavam felizes na torre, rachaduras começaram a se espalhar por todo o vidro do piso. Iris e Paul se preparavam para entrar também, quando os suportes de metal abaixo chegaram ao seu limite. Além do vento, os parafusos começaram a se soltar. De repente, a moeda presa no ventilador quebrou uma de suas pás e atingiu um cano de gás. As rachaduras do vidro aumentaram e o gás começou a vazar. Iris teve um mau pressentimento e ficou muito nervosa com tudo ao seu redor. Até que nesse momento o chão cedeu e várias pessoas despincaram com tudo. Outras pessoas também começaram a cair, tentando se segurar nas vigas de metal. Lá embaixo, a equipe do solo entrou em choque e correu para se salvar. Paul conseguiu agarrar o estilhaço de vidro, então Iris gritou por socorro, mas naquela loucura ninguém podia ajudar. Ela tentou alcançar o seu amado, contudo, o rapaz escorregou e caiu, batendo a testa numa viga de metal. O caos tomou conta do lugar. As pessoas tentavam fugir desesperadas. Uma mulher, coberta em chamas, correu em direção ao vazamento de gás, causando uma enorme explosão. Quem não conseguiu correr rápido o suficiente foi de arrasta para cima. Iris só escapou das chamas por muito pouco porque se escondeu atrás de um balcão. Os funcionários gritaram para que todos saíssem imediatamente, e o diabo do garoto que jogou a moeda foi na frente, abrindo caminho. A multidão correu para a saída de emergência, até que a escadaria inteira desabou, desvivendo todos que estavam nela. E milagrosamente, o garoto foi o único que escapou ileso. Os sobreviventes correram para o elevador, empurrando uns aos outros. Nisso, um velho empurrou Iris, mas ficou preso nas portas do objeto, que estavam completamente lotados. Com o excesso de peso, o sistema falhou e acabou esmagando o coroa. Bem feito, quem mandou empurrar a mulher grávida, né? Mas ok, Iris tentou encontrar outra saída, contudo o estresse afetou sua gravidez, causando ali fortes cólicas. Ela notou objetos deslizando e o teto rachando perigosamente. Pressentindo o pior, ela se afastou rápido, porém outras pessoas não conseguiram se segurar. Então o chão se partiu, formando uma rampa íngreme, enquanto as pessoas deslizaram e caíram sobre o vidro das paredes. Uma mulher achou que tinha escapado, mas um piano balançava perigosamente na beirada. Mais uma vez, aquela moeda que estava no lustre depois da explosão do gás caiu sobre o piano, que despencou e atingiu geral. Lá embaixo, o garoto que jogou a moeda com um sorrisinho convencido já ia saindo feliz da vida. Iris, devastada pela morte de Paul, viu um garoto em perigo e arriscou tudo para salvá-lo. No momento seguinte, o prédio desabou completamente. Iris conseguiu se agarrar a uma saliência, mas percebeu que não era a sua mão que segurava, e sim o anel de noivado de Paul, preso a uma haste de aço. A pele do seu dedo não resistiu por muito tempo e Iris caiu no fogo abaixo. Nesse momento, Stephanie acordou assustada de um pesadelo durante a aula. E não era a primeira vez, pois há 2 meses ela sonhava repetidamente com a mesma história. No sonho, aparecia uma mulher chamada Iris.
o mesmo nome da sua avó, que Stephanie nunca chegou a conhecer e nem sabia se estava viva. Ela decidiu contar sobre os seus pesadelos para uma colega de quarto, que sugeriu que Stephanie voltasse para casa e buscasse informações, na esperança de que isso chegasse ao fim. Ao voltar para casa, Stephanie perguntou ao pai, Martin, sobre Iris. Ele franziu a testa e deu um sorriso forçado, claramente escondendo algo. Naquele momento, o irmão mais novo de Stephanie, chamado Charlie, disse que ia visitar seus primos, quando Stephanie resolveu ir junto. Antes de saírem, Marty pediu a Stephanie que não falasse de Iris com seus parentes, o que deixou a jovem ainda mais desconfiada. Ela começou a se perguntar o que aconteceu com Iris, pois se a mulher do sonho era sua avó e algo terrível tinha acontecido, como a sua mãe nasceu? Quando chegaram à casa dos primos, Stephanie foi direto falar com seu tio Howard sobre a sua avó. Howard ficou surpreso e mudou de assunto rapidamente, mas ao mencionar o restaurante Skyville, o lugar dos seus sonhos, Howard e sua esposa Brenda ficaram visivelmente abalados. Stephanie insistiu por respostas e os primos curiosos se juntaram à conversa. Finalmente, eles revelaram que Iris não estava morta, mas sofrera de um colapso mental no passado. Stephanie quis encontrar a sua avó, acreditando que isso poderia acabar com seus pesadelos. Frustrado, Howard contou que, após a morte do seu pai, Iris perdeu o controle. Ela impedia os filhos de irem à escola, trancava-os em casa e vivia com medo constante de que morressem de algum desastre. O juizado acabou intervindo e levou Iris para longe dos filhos. Mesmo depois, a mulher acompanhava obsessivamente o processo de adoção das crianças. Quando Howard e Brenda tiveram seus próprios filhos, Eric, Julia e Bob, Iris começou a enviar cartas assustadoras, cheias de avisos e fotos trevosas de presuntos humanos. Por isso eles se mudaram e cortaram total contato com ela. Stephanie pediu para ver as tais cartas, porém Howard e a esposa recusaram. Após muita insistência, Brenda revelou a ela, secretamente, onde estavam escondidas. Stephanie encontrou as tais cartas e ficou impressionada, já que a mulher nas fotos era idêntica à do seu sonho. Isso sugeria que os seus pesadelos poderiam ser bem reais. Decidida a encontrar respostas, Stephanie partiu sozinha em busca de Iris. Depois de horas, ela chegou a um esconderijo isolado nas montanhas, que mais parecia um bunker do fim dos tempos. A garota desceu e falou com a véia pelo interfone, que apenas a mandou embora. Quando Stephanie disse que era sua neta, Iris exigiu que esvaziasse os bolsos antes de entrar. Ao abrir o pesado portão, Stephanie viu uma casa cheia de obstáculos estranhos e que até o teto era coberto de espinhos. Iris explicou que tudo era para protegê-la de ameaças invisíveis e, muito nervosa, a mandou fechar a porta. Nesse momento, um extintor de incêndio caiu do lado de fora, e guarda aí esse detalhe importante, hein? Iris avisou Stephanie para não tocar em nada, pois qualquer objeto poderia ser uma armadilha. Ao ver a neta, Iris sorriu com carinho e perguntou sobre sua filha Darlene, a mãe da garota. Porém, Stephanie explicou que não via Darlene desde os 10 anos e que não sabia como ela estava, nem onde estava. Quando a garota mencionou o pesadelo recorrente, Iris disse que não era apenas um sonho, mas que aquilo era a sua premonição. Iris contou que anos atrás estava com Paul no terraço do restaurante Skyville, quando teve a visão do desastre. Assim como havia pensado, a mulher perdeu o chapéu e o garoto tentou jogar uma moeda, mas os seguranças o impediram. Mesmo assim, o garoto insistiu. Paul estava prestes a pedir Iris em casamento quando ela o alertou de que o prédio inteiro iria desabar e que todos morreriam ali. Confuso, Paul não entendeu nada, então Iris correu, tomou a moeda da mão do garoto e desceu as escadas para a festa. Viu uma panela pegando fogo e as pessoas dançando alheias ao perigo. Assim que ela pegou o microfone e alertou todos sobre as rachaduras no chão, alguns tentaram impedi-la, até que outros notaram o perigo. Sim, naquela noite, Iris salvou muitas vidas e o prédio não chegou a desabar. Mais tarde, o restaurante fechou para reformas, nunca mais abriu e acabou demolido. Porém, a morte não aceitou ter seu plano impedido, pois anos depois, ela voltou e matou todos que estavam no restaurante naquela noite, um por um, incluindo Paul, o marido de Iris. Desde então, ela aprendeu a prever a morte e passou anos estudando e evitando a entidade. Agora, com câncer, ela sabia que a sua partida seria inevitável. Enquanto conversava com Stephanie, Iris relaxou um pouco. Nesse momento, a morte começou a agir, pois uma lupa refletia
refletiu a luz do sol em uma bandeja de metal que ricocheteou em uma corda de jarro, começando a soltar fumaça. Iris percebeu o truque e jogou a lupa para o lado. Ela acreditava que os sonhos de Stephanie eram um sinal de que ela herdou o seu dom de visionária. Também disse que era muito perigoso sair, pois já não deixava a casa há mais de 20 anos. Porém, Stephanie, que queria voltar para a escola, não acreditou que a morte estivesse atrás da sua família. Sua avó implorou que ela levasse o livro antes de sair. Quando Stephanie estava prestes a partir, Iris teve uma última visão, como vento, uma bússola e objetos que causariam um acidente. Ela sabia que se saísse morreria, e mesmo assim Iris correu, jogou o livro nos braços de Stephanie e disse que ele ajudaria a proteger sua família. Stephanie ainda achava a véia maluca, até que de repente uma rajada de vento derrubou a bússola, que atingiu o extintor de incêndio. O objeto voou e arregaçou a sua boca, mandando a véia para a terra dos pés juntos. No funeral, Stephanie contou ao pai, Marty, e ao tio Howard o que Iris disse sobre a morte estar atrás da sua família. Ainda assim, ninguém deu muita bola. Darlene, a mãe de Stephanie, finalmente apareceu depois de anos. Contudo, a garota, que ainda estava com raiva dela, decide se retirar. Em casa, a jovem começou a ler o livro que Iris lhe deu. Em paralelo, o resto da família estava na casa de Howard, fazendo um churrasco, rindo e comendo sem perceber o perigo. Afinal, nada melhor do que fazer isso depois de um funeral, hein? E aqui a dona da foice começou a articular o seu plano sombrio. Bob quebrou um copo e não percebeu que um dos cacos de vidro tinha se misturado nos cubos de gelo. Eric colocou sua bebida perto de um tanque de gasolina enquanto trocava o botijão de gás. Durante o churrasco, todos pegaram gelo nos copos, com um deles contendo o caco de vidro. Howard fez um brinde, dizendo que a morte de Iris lembrou a importância de viverem juntos e de manter a família unida. Todos ergueram os copos e começaram a beber. De repente, Julia engasgou, sentindo algo na garganta, ficando incapaz de respirar. Todos correram para ajudá-la, o que era apenas um alarme falso. Ela apenas engoliu o gelo errado e ficou bem. Longe dali, Stephanie lia o livro de Iris, até que encontrou o capítulo sobre o incidente da moeda. De volta ao momento família, Eric acendia a churrasqueira e Bob chamou Charlie para pular na cama elástica, sem ver que tinha um ciscador afiado embaixo do objeto. O livro escorregou das mãos de Stephanie, que sentiu um pressentimento ruim. Ao mesmo tempo que a churrasqueira era acesa, um porta-retratos caiu e se quebrou, deixando um caco de vidro nos pés da garota. Howard tomou um gole de sua bebida, mas nada aconteceu, deixando quem está assistindo muito aflito, sem saber quem é que está com o copo do caco de vidro. Os irmãos se sentam num banquinho e o coroa mostra uma chave, sugerindo que gostaria de que Darlene não partisse novamente, para manter a família unida. Stephanie sentiu o perigo, correu para a casa do tio enquanto ligava para Charlie, que não atendeu. A cama elástica com costuras frouxas estava prestes a se romper. No caminho, Stephanie viu uma placa de alerta, perigo à frente, como se a morte tentasse detê-la. Então revelou-se que o caco de vidro estava na bebida de Marty, o pai de Stephanie. Ele tomou um pequeno gole e o deixou de lado. Howard se levantou para pular na cama elástica, que parecia prestes a ceder. Por sorte, Darlene viu o ciscador escondido, gritou e o puxou debaixo, guardando próximo da árvore. Nesse momento, Brenda, sem querer, derrubou a garrafa de Eric, que atingiu o interruptor da torneira. Os canos embaixo começaram a tremer e o ciscador, junto de outras ferramentas pontiagudas, começou a deslizar. Quando Stephanie chegou, a morte estava pronta para agir. Howard foi cumprimentá-la, mas nesse momento a perna de Bob ficou presa na cama elástica. Julia se virou para olhar e derrubou o copo de Marty, e o caco de vidro caiu no gramado. Howard pisou no caco, sentindo uma forte dor e pulando de um pé só. Isso não foi nada. É bobagem.
Ó pessoal, desculpa interromper aí o teu vídeo, mas eu fiquei assustado quando eu vi essa métrica aqui no meu YouTube, olha só. Ela mostra aqui que 94% de quem assiste aqui os resumos ainda não são inscritos no canal. E a minha meta, tá, é diminuir isso para 50%, porque quanto mais inscritos a gente tem, mais conteúdos de qualidade eu consigo trazer para ti. Então, cara, por favor, tira um segundinho, clica aqui em se inscrever e se inscreve aqui no canal Assistindo Filmes, que isso me ajuda demais, você não tem ideia. Valeu e bom resumo aí pra ti. Após o funeral de Howard, Stephanie correu para casa e revisou o livro de Iris. Nele, encontrou um bilhete que dizia: JB encontrou alguém que sobreviveu. Ela então começou a investigar quem seria o próximo. Os filhos de Iris e Paul eram Howard e Darlene. Os de Howard eram Eric, Julia e Bob, e os de Darlene, Stephanie e Charlie. Então todos que tinham laços de sangue estavam presos à lista da morte. Stephanie explicou o padrão à família, que nesse momento ouviu em silêncio, e acrescentou que a lista de mortes seguia a ordem do incidente do restaurante Skyview, pois Iris salvou centenas de pessoas essas que formaram famílias que nunca deveriam ter existido. Mas agora a morte voltou e irá cobrá-los um por um, em uma ordem específica. A sequência de mortes seguia de Howard para a família de Stephanie. Por outro lado, Marty e Brenda, não sendo parentes de sangue, provavelmente estavam fora da lista da morte. Isso colocava Eric, o filho mais velho de Howard, como o próximo felizardo, só que ninguém acreditou muito na teoria de Stephanie. Depois ela vai pra Julia, e aí o Bob. Você Stephanie, tem que... chega! Todos nós vamos morrer. Pode parar! Pelo contrário, todos acharam que ela estava obcecada e que queria transformar a partida de Howard numa teoria da conspiração. Mais tarde, Eric estava no trabalho, quando seu chefe chato mandou que fechasse a loja. Ao ver a foto de seu pai no celular, uma bad bateu e ele decidiu fazer uma homenagem ao seu coroa, tatuando algo em si mesmo. Um detalhe aqui é que antes de começar, ele põe a música Air Supply, Without You, uma música muito boa por sinal, hein? Uma das correntes do teto enroscou no ventilador girando e prendeu no piercing em seu nariz. Ao lado, um garrafão de álcool derramou no chão, à medida que o ventilador apertava a corrente cada vez mais, forçando Eric a ficar na ponta dos pés. Ele esbarrou em um abajur que caiu e incendiou o produto, enquanto os vidros do balcão trincavam com peso. Em adrenalina, Eric conseguiu arrancar a corrente, mas desequilibrou e caiu em cima do fogo, indo de arrasta junto com toda a loja. Stephanie, preocupada, tentou ligar para o primo, que não atendia. A garota arrastou Charlie e correu para procurá-lo. No caminho, quase sofreram um acidente. Steph! Ai, porra! Estão querendo me matar? Olha só isso. Marcado pelo fogo. Não entendo, era pra você estar morto. Tá bom, O Eric sobreviveu graças à sua jaqueta de couro que impediu as queimaduras e fala que a teoria da morte de Stephanie não faz o menor sentido. Porque essa parada é muita doideira. Caralho! Merda! Ou de repente eu sou invencível. Determinada a protegê-lo, Stephanie seguiu as anotações de Iris para evitar qualquer ação da morte. Em seguida, ela menciona que um podador de árvores poderia cair, atingir o cara limpando as folhas do quintal e as crianças chutarem a bola de futebol na cara de Eric. A seguir, eles encontraram Julia, que ia correr com fones de ouvido, enquanto um caminhão de lixo ia passando pela rua. Stephanie alertou Eric para se afastar, mas ele apenas brincou próximo do veículo, tirando onda com a morte. Julia continuou correndo até que... Então vê se se manca e deixa a gente em paz, porque a morte não tá vindo atrás da nossa família. Julia! O motorista, ouvindo um rockzão, também com fones, não ouviu os gritos da galera e continuou seu trabalho. Stephanie pulou no caminhão e segurou a mão de Julia, mas já era tarde demais. A garota teve a sua cara esmagada pelo compactador de resíduos. Até que enfim a família finalmente percebeu que a morte os perseguia. Abalada, Brenda revelou um segredo de anos, pois Eric não era filho biológico de Howard, mas de um caso que teve no passado. Isso explicava sua sobrevivência, apontando Bob como o filho mais novo de Howard e também como o próximo alvo da dona da foice. Stephanie mencionou o nome JB nas anotações de Iris, então Darlene disse que conhecia o tal JB de um antigo hospital. No caminho, Stephanie vê as fotos de Darlene com ela quando bebê e questiona o abandono da mãe.
E aqui tem um momento sofrência, mas eu vou resumir isso para vocês, pois a Darlene meio que cresceu com as loucuras da Iris e mais tarde estava começando a surtar também, vendo as inúmeras maneiras que a criança Stephanie poderia bater as botas. Para não deixar a filha biruleibe da cabeça igual Iris fez com ela, Darlene resolveu se afastar e deixar seus filhos com o marido. Assim, as duas se entenderam e Stephanie meio ali que perdoou a mãe por tudo, né? Mas ok, no hospital, o grupo descobre que JB, ou William John Bloodworth, era o garoto salvo por Iris no Skyview. William, que agora está doente como Iris, explicou que só havia duas formas de escapar da morte: matar alguém para tomar o seu tempo de vida ou parar o coração e ser reanimado. Ele alertou que todos morreriam na ordem exata da lista e que até hoje só uma pessoa tinha sobrevivido a isso. O seu nome era Kimberly Corman, a visionária do segundo filme. William aconselhou que valorizassem seu tempo restante e se despediu do grupo para aproveitar o tempo que lhe resta. A vida é valiosa. Aproveitem cada segundo. Eric se afastou da tia e dos primos e sugeriu que Bob comesse amendoins para desencadear uma alergia grave, na esperança de que os médicos o salvassem, assim morrendo e voltando à vida. Eles tentaram pegar amendoins em uma máquina de venda automática, contudo o pacote ficou preso na mola. Eric quebrou o vidro e com esforço conseguiram o produto. Na sala ao lado, acidentalmente ativaram uma máquina de ressonância magnética. A força magnética aumentou no máximo, puxando objetos metálicos, arrancando os pixels de Eric e até uma cadeira de rodas que o esmagou contra a máquina. Merda! O cara nem na lista tava, mas como se meteu com a morte, é vral, meu amigo. Bob, após comer os amendoins, tentou pegar a caneta injetora de adrenalina na mão de Eric. Nesse momento, uma médica abriu a porta para ver o que estava acontecendo, mas uma mola solta na máquina de venda automática voou e atravessou a cabeça de Bob. Stephanie, Darlene e Charlie, devastados pelas perdas, decidiram seguir o exemplo de Iris, pois se Darlene ficasse a salvo na cabana, os seus filhos poderiam crescer e ter uma vida. Ao subir na van, aquela moeda infeliz que foi guardada pela Iris no livro se desprendeu da capa e caiu no chão, sendo encontrada por uma velhinha na rua. É muita sorte, viu? Vai nessa. De volta, galera, eles dirigiram até a antiga cabana da visionária, lugar esse que parecia ameaçador, quase como se a morte já os esperasse. Stephanie acelerou e entrou na cabana, mas o carro bateu e a fivela do cinto prendeu o assento. A morte agora mirava Darlene, pois se ela entrasse na cabana, os outros estariam seguros. Quando Darlene chegou à porta, as faíscas de um curto-circuito no teto entraram no lugar. O vaso do início caiu no registro de gás e causou uma enorme explosão. A van com Stephanie presa virou no lago e Charlie ficou preso nas tábuas da casa. Ferida, Darlene libertou o filho e pediu que salvasse Stephanie. Filho, não se preocupa comigo. Vai salvar sua irmã. Eu vou viver enquanto... A seguir, Charlie resgatou Stephanie, que estava inconsciente, e a reanimou com uma massagem pulmonar. Eles se abraçaram, acreditando que Stephanie morreu e voltou à vida, ou seja, ambos saíram da lista da morte. Ao saber da partida de Darlene, Stephanie chorou, porque apenas ela e Charlie restaram da linhagem de Iris. Uma semana depois, na casa da namorada de Charlie, Stephanie arrumou seu terno quando furou o dedo em um espinho de rosa. Rapidamente, ela teve um mau pressentimento, lembrando de que Iris também havia furado seu dedo. E lembra daquela idosa lá que achou a moeda? Pois é, ela estava a alguns metros dali quando abriu a sua bolsa para comprar um biscoito. O pai da namorada de Charlie é médico e ele explicou que Stephanie não morreu de fato, pois o seu coração não parou, apesar de ter ficado inconsciente. Aí, meu amigo, a morena gelou a espinha. Stephanie viu um carro vermelho passando, idêntico
idêntico ao do seu sonho. E a namorada de Charlie usava as mesmas roupas de Iris há 60 anos atrás. Algo bom não era, e no momento seguinte, um trem descarrilhou vindo em sua direção. Os irmãos correram e Stephanie tropeçou, mas Charlie a puxou de volta. Terminando assim o filme Premonição 6, de 2025. Cara, se você chegou até aqui, eu te convido a se tornar um apoiador do canal. Com apenas R$4 por mês, você ajuda a manter esse projeto e ainda tem alguns benefícios de membro, como seu nome destacado, vídeos exclusivos e prioridade de respostas nos comentários, hein? Clica aqui no primeiro link da descrição e seja muito bem-vindo. E pelo amor de Deus, se você vê uma fonte, não pega moedas de lá, hein? Isso dá muito azar. Eu sou o Ronald e vou deixar outro resumo aí no centro da tela agora mesmo. É só você clicar que a gente se vê por lá. Pela sua atenção, meu muito obrigado e não esquece de beber água, hein? Valeu, até a próxima. Fui!